Muito bem, meus queridos, vamos então agora para a última dessa série de 4 videoaulas sobre o edital de Sociologia da UFPR. E a última das obras que vamos trabalhar é uma obra escrita em coautoria por 3 acadêmicas, Dona Quintaneiro, Dona Barbosa e Dona Oliveira, que vão escrever um toque de clássicos, Marx, Durkheim, Weber. E aí estamos no carro-chefe, né? Aí estamos na zona de conforto de todo aquele que já estudou um pouco de sociologia, né? Da mesma maneira que a filosofia ela é fundamentada em cima do tripé Sócrates, Platão, Aristóteles, a sociologia vai se ramificar inteira em cima do que esses 3 sociólogos escreveram, Marx, Durkheim e Weber. Eu não acredito que a prova vai exigir conhecimentos muito aprofundados e muito específicos, porque afinal de contas são 3 autores diferentes, mas cabe aqui que ao menos você relembre aquilo que deve ter aprendido no ensino médio sobre esses caras, né? Então a UFPR ela deve se focar nos aspectos mais gerais dos pensamentos de cada um desses 3. Os 3 são pensadores do século XIX, Marx e Weber alemães, Durkheim francês. E vamos aqui então nos propor a dar uma revisitada rápida no pensamento desses 3, só para você aquecer os motores e chegar na hora da prova tendo mais fresco na cabeça o que esses caras propuseram. Começando com Karl Marx, por que não? Karl Marx, ele vai escrever, acima de tudo, né, a resenha do que podemos chamar a obra dele é uma crítica ao sistema capitalista, né? É um cara que vai perceber que o sistema capitalista é um sistema que produz explorados e exploradores, aquilo que ele chama de proletariado e burguesia, e é um sistema antiético porque produz mais explorados do que exploradores, e portanto era uma pessoa que entendia que era uma questão de ética, desenvolver uma revolta do proletariado. Vamos acabar com esse sistema que estruturalmente só cria injustiças. Toda a sociologia de Karl Marx pode ser descrita academicamente como materialismo dialético ou materialismo histórico, como você preferir. O que é esse materialismo dialético? Dialética significa a contraposição de opostos, certo? Então, ricos e pobres, cara e coroa, em cima e embaixo, tudo isso são relações dialéticas, opostos que têm que dar um jeito de conviver porque estão no mesmo lugar, assim como uma moeda, só é uma moeda. Se tiver cara e se tiver coroa, é nessa dialética entre cara e coroa que vai se dar a existência da moeda. Então, ele vai descrever que todas as sociedades humanas podem ser compreendidas sob o prisma econômico, sob a dialética do materialismo, ou um materialismo dialético. Ou seja, analisando quem tem e quem não tem os meios de produção, os bens materiais, quem possui e quem não possui em todas as épocas, você consegue descrever como todas as sociedades foram evoluindo, foram se desenvolvendo, foram se transformando, surgindo e acabando. Toda a história da humanidade pode ser explicada pelos bens materiais e como eles são distribuídos. Por isso, materialismo dialético ou materialismo histórico, né? Lá no sistema de produção escravista, você tinha o senhor e o escravo. Depois, no sistema feudalista, você vai ter o senhor feudal e o servo. No sistema capitalista, você vai ter o burguês e o proletário. Todas as histórias, todas as diferentes épocas em que se deu a história humana podem ser compreendidas por essa relação material, histórica e dialética entre quem possui e quem não possui os meios de produção. Legal? Um outro conceito muito interessante em Karl Marx que é bom você ter em mente, porque Karl Marx foi um cara que cunhou jargões muito próprios, né, no pensamento dele. E relembrar o que significam esses conceitos pode ser muito, muito importante para você entender o que está sendo colocado nas diferentes alternativas da prova.
Então, um outro desses conceitos é você pensar na infraestrutura do capitalismo e na superestrutura do capitalismo. O que é a infraestrutura do capitalismo? Muito simples, você conhece desde que é criança, certo? É o modo como o capitalismo de fato opera. Eu acordo cedo, vou trabalhar, recebo um salário em troca dessa força de trabalho, uso esse dinheiro para adquirir bens e serviços, ou seja, redistribuo esse dinheiro por outras pessoas que vão receber esse dinheiro, usá-lo para comprar, adquirir bens e serviços, e dessa maneira a gente vai movimentando a roda da economia. Simples, simples. Você estudando para entrar numa faculdade, para sair de lá com um canudo, ingressar no mercado de trabalho, um dia ter a sua independência financeira e movimentar a roda da economia. Essa é a infraestrutura do capitalismo, sem mistério. O que ele traz de novo? O conceito de superestrutura. A superestrutura seria um discurso, uma polifonia discursiva, todo um repertório ideológico por trás da infraestrutura do capitalismo, que faz com que a gente ache natural e aceite o capitalismo do jeito que ele é, do jeito que ele opera, do jeito que a coisa funciona. Sabe, quando você vai à missa e ouve o padre dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus? Típico discurso de superestrutura, né? Yes! Eu que tô todo zoado, eu que tô aqui na merda, que tô no substrato social, um dia vou receber o meu. Você pode ser rico agora e ter tudo o que queria, mas um dia o que é meu tá me aguardando. E você vai comer o pão que o diabo amassou, né? Já vai ser a minha vez. Esse tipo de discurso introjetado na população faz com que uma parcela significativa da população aceite a condição de explorado diante da promessa de uma recompensa posterior, quer ela exista, quer não. Né? Quando você ouve dizerem feliz aqueles que têm sede, pois eles serão saciados. Yes, esse sou eu, tô morrendo de sede. Felizes aqueles que são humilhados, pois eles serão exaltados. Nossa, humilhado é comigo mesmo, ninguém é mais humilhado. Então o que é meu tá me aguardando, vai valer a pena. Claro, não é só a igreja a responsável pela superestrutura, por esse tipo de discurso. Em boa parte é a igreja, tanto que Karl Marx, um ateu fervoroso, é dele a frase: a religião é o ópio do povo, né? Ou seja, uma droga alucinógena que faz você ver a realidade de um jeito surreal, e não como de fato ela se apresenta em toda a sua materialidade dramática. Você encontra esses discursos também em coach, sabe? Trabalhe enquanto os outros dormem, estude enquanto os outros dormem. Você não ouve isso o tempo inteiro? Que aí, um dia você vai obter o sucesso, vai dar tudo certo, vale a pena trabalhar, empenha, né? Dormir nada, trabalho o dobro, o triplo que os outros, se empenha, faz melhor, faz mais que os outros, que você vai receber lá na frente o que lhe é devido. Né? Esse discurso meritocrático, tudo isso faz parte de superestrutura. Um discurso feito para alienar as pessoas e colocar elas numa situação de aceitação do seu estado de exploradas pela infraestrutura. Ficou claro? Um outro conceito importante, já que falamos de alienado, alienação do trabalho, ou trabalho alienado. Melhor ainda, é assim que costumam colocar, né? Trabalho alienado. A que se refere a ideia de trabalho alienado? Quando o modo de produção determinante na humanidade era o artesanato, a manufatura, o artesão ele participava de todas as etapas do processo de fabricação de algo, né? Imagina que, sei lá, eu artesanalmente produza, sei lá, vasos de argila e subsista vendendo esses vasos, né? Então, eu vou ser o cara que vai acordar de manhã, pegar o carrinho de mão, vou até ali a terra onde tem o barro necessário e melhor para modelar, trago esse barro para casa, modelo ele no formato que quero, ponho para secar, depois de seco sou eu que pinto, eu que invernizo, eu que coloco à venda. Pronto, eu participei de todos os estágios de produção para conseguir transformar barro em jarro. Ficou claro?
A partir do momento em que a manufatura foi substituída pela maquinofatura na industrialização, no desenvolvimento fabril, o homem não passa mais a atuar em todos os aspectos da produção. Agora quem produz é a máquina, não é o homem. O homem opera a máquina para a máquina produzir. Então, se você olhar, por exemplo, uma indústria automobilística, né? Você tem o cara que aperta parafuso, você tem o cara que coloca o para-brisa, aí você tem o cara que coloca a roda, aí você tem o cara que coloca... Se você pedir a qualquer um desses funcionários, monta um carro aí para mim, por favor, o meu quebrou, você pode fazer um carro para mim, por gentileza, você que trabalha nisso? Ele não vai saber montar um carro. Por quê? Porque ele é só uma engrenagem na máquina que produz o carro. Ficou claro? Ele é apertador de parafuso, não é fabricante de carro. Esse é o trabalho alienado, o trabalho que tira do autor da obra seu significado último de produtor dela. Ele não é mais produtor, ele é operador de uma máquina, de um sistema fabril que sim produz. Ficou claro o trabalho alienado? Como último conceito aqui em Karl Marx, acho que é o suficiente. Pelo menos abordamos aqui os principais aspectos. A ideia de mais-valia cai bastante também. Mais-valia, muito simples de entender. Mais-valia, 2 pontos. Diferença entre o lucro do patrão e o salário do empregado. É nesse gap, a diferença entre o lucro do patrão e o salário do empregado, que Karl Marx encontra o que ele chama de mais-valia, né? Então, sei lá, eu trabalho para um número grande de escolas em toda Santa Catarina. Eu não faço a menor ideia de quanto o dono dessas escolas ganha, cara. Eu não faço a menor ideia. Eu sei o quanto eu ganho todo mês. A questão é a diferença entre o lucro do empresário, do burguês, para aquilo que eu recebo deles, é isso que ele chama de mais-valia, né? Ou seja, o fato de que é o meu esforço, concorde você com isso ou não, tá? Isso é Karl Marx, você não concorda com ele, você não deve nada para esse cara, ele tá morto, você não, então vida que segue. Mas é o que pode cair na sua prova, então entenda. O modo como o patrão se beneficia da força de trabalho do empregado e lucra em cima do esforço daquele que recebe muito menos que ele para fazer com que aquele ganho exista. Tá claro? Conseguiu entender? Se você pegar esses conceitos e tiver ele mais ou menos claro em mente, a chance de você conseguir acertar qualquer coisa que caia sobre Marx é grande, tá bom? Como próximo dos nossos autores, vamos falar sobre Emil Durkheim. Durkheim é considerado por muitos o pai da sociologia, né? Porque, embora tenha sido Auguste Comte o cara que desenvolveu as regras científicas do método sociológico, vai ser Durkheim o primeiro a colocá-las em prática e, de fato, extrair com elas alguma resposta concreta para a gente sobre nossas relações sociais. Qual é o aspecto mais importante da sociologia de Durkheim? Fato social. Fato social. O que é o fato social? A sociedade molda o indivíduo. É isso. Tudo o que você é, tudo o que você pensa, tudo o que você faz, tudo o que você sente, nada mais é do que um subproduto do que a sociedade imprimiu em você, moldou em você, colocou em você, né? Então, as relações que você estabelece com o seu meio determinam todo o seu modo de pensar, toda a sua essência. Quem é você? Olha para mim. Isso que você está vendo são 44 anos de relações que Fred estabeleceu com o mundo. Sabe, cada pizza que eu comi, que deixei de comer, cada noite que eu dormi, cada noite que eu varei, as pessoas que conheci, as pessoas que deixei de conhecer, estão todas, de uma forma ou de outra, mais ou menos evidentes, mas de uma forma ou de outra, impressas em mim e fazendo de mim exatamente quem eu sou. A instituição, sociedade se imprimindo sobre o indivíduo. É dele a frase, a sociedade é anterior ao indivíduo. Com isso ele quis dizer o quê? Quando você nasceu, seja lá onde você nasceu o quê? Em Florianópolis. Quando você nasceu, Florianópolis já estava lá, né? Com suas regras, com suas normas, com sua moral. E a partir do momento em que você nasce numa Florianópolis já existente,
essa Florianópolis começa a imprimir seus fatos sociais em você, transformando você nessa pessoa que você é. Você não é cristão porque Deus chamou e você atendeu esse chamado. Não, não. Você é cristão porque nasceu num país de cultura majoritariamente cristã, conviveu com pessoas que tendem mais ao cristianismo. Não. Tivesse você nascido no Iraque, provavelmente você seria islâmico. Fato social. É a sociedade que produz você. Se você acha Megan Fox, Chris Evans bonito, não é você que acha eles bonitos. A sociedade diz que gente com aquele rosto, aquele ombro, aquela altura, aquele busto, aquele quadril, aquela coxa, tem capital estético favorável, você compra o combo e segue junto. Por que então eu e você somos tão diferentes um do outro? Porque eu não me relacionei com o meio do jeito que você se relacionou, eu não conheci as pessoas que você conheceu, eu não comi as coisas que você comeu, não morei no lugar em que você morou. E eu e meu irmão, a gente morou no mesmo lugar, conviveu com as mesmas pessoas, mas o modo como eu me relacionava com a minha mãe não é o modo como meu irmão se relacionava com a minha mãe. O modo como eu lidava com a professora na escola não é o modo como meu irmão lidava com a professora na escola. Tudo isso vai se imprimindo em nós, lapidando-nos de maneira diferente, porque todas as nossas relações com o meio são diferentes. Legal? Tudo bem? O fato social ele tem 3 características. Pode ser que isso caia, tá? É um aspecto tecnicista da filosofia, da sociologia do cara, mas pode ser que caia. O fato social, ele possui o aspecto da exterioridade, da generalidade e da coercitividade. Exterioridade, o fato social ele vem de fora para dentro. Aí não fui eu que me moldei assim, não, é de fora para dentro, a sociedade me moldou assim. Exterioridade. Generalidade, não é só com você, é todo mundo. Cada um de nós resultado do fato social, ele pega geral, tudo bem? E por fim, coercitividade. Ele se impõe, o fato social ele se impõe a você, ele não pede licença antes de te lapidar, de se imprimir em você. Quando você percebe, ele já está atuando em você, e fazendo de você quem você é. Tudo bem? Um outro aspecto da sociologia do Durkheim, que é muito possível que caia, são os 2 tipos de solidariedade que Durkheim identifica. Né? Por solidariedade, não entenda o que a gente entende por solidariedade, né? Ajudar o outro. Não. Solidariedade são organizações sociais, o modo como uma sociedade se mantém coesa, unida, certo? Existindo enquanto corpo coletivo de pessoas. Então dizer que existem 2 tipos de solidariedade equivale aí para você entender que ele está dizendo que existem 2 tipos de sociedade. As solidariedades mecânicas e as solidariedades orgânicas. O que são solidariedades mecânicas? Sociedades mais simples. Sabe uma tribo indígena? É mecânica. Homem caça, pesca, coleta. Mulher cuida das crianças, cozinha, protege a oca. Saci manda, o resto obedece. Os mais velhos ensinam, os mais novos ouvem, aprendem. Ponto, é isso. Isso é uma solidariedade mecânica, simples, mecânica. Né? Como é fácil entender o funcionamento de uma maquininha, é simples. Agora, uma solidariedade orgânica, certo? Algo orgânico é muito mais complexo que algo mecânico. É muito mais fácil consertar um relógio do que curar o câncer, né? Então, solidariedades orgânicas são solidariedades como a nossa. Solidariedades mais complexas. Já tentou cancelar a sua assinatura da TIM para você ver o número de burocracia e de 0800 que você tem que ligar e de musiquinha de elevador que você vai ouvir no telefone? E ramais diferentes para onde vão te enviar, até você, talvez um dia, quem sabe, com sorte, resolver o seu problema. Você na escola, né? Um professor para cada diferente tipo de disciplina. Eu não posso te dar aula de matemática, eu nem saberia isso. Eu dou aula de filosofia e sociologia. E o outro professor, não, ele cuida de história. E se o assunto for física, então chama o outro. E por aí vai. Uma solidariedade orgânica. Os indivíduos ele têm mais individualidade, características próprias. Né? Numa solidariedade mecânica, homem é tudo mais ou menos cumprindo o mesmo papel, fazendo mais ou menos a mesma coisa. Mulher, todo mundo mais ou menos fazendo a mesma coisa. Os mais jovens, todo mundo mais ou menos a mesma coisa. Os mais velhos,
uma solidariedade orgânica, cada indivíduo vai ter que encontrar o seu caminho, sua especificidade dentro desse órgão complexo para se destacar, para ter uma chance de agir socialmente. Tudo bem com Durkheim? Para encerrar, vamos para Max Weber. Max Weber, que vai ler o Fato Social de Durkheim, vai aplaudir, óbvio, porque não tem como negar o fato social. Claro que a sociedade molda o indivíduo, isso é evidente. Parabéns, Durkheim, tá tudo certo, mas por que você só foi até a metade do caminho, amigo? Porque você não continuou a história, porque não é só isso. Sociedade molda o indivíduo, ponto. Se são as minhas relações com o meio que estabelecem quem sou eu, ora, se as relações têm todo esse poder, o que significa relacionar-se? Relacionar significa A transforma B, enquanto B transforma A. Isso é relação, certo? Tudo bem? Isso é uma relação. Mútua transformação. Quando você se relaciona com seu namorado, com sua namorada, ele está lapidando você, moldando você, transformando você, e você, ao mesmo tempo que está sendo transformado, está sendo uma força transformadora dele também. A via de mão dupla. Então, Durkheim, se você diz que nas minhas relações com a sociedade me molda, isso significa que eu moldo a sociedade ao mesmo tempo que estou sendo moldado por ela. Então, além do fato social, que sim, está corretíssimo, existe o outro lado da moeda, a relação dialética que a gente falou antes. Aquilo que Weber vai chamar de ação social. O que é a ação social? O modo como o indivíduo age no meio. Então, enquanto para Durkheim, a análise sociológica dele está muito mais preocupada em como as instituições moldam o indivíduo, Weber está mais jogando luz em cima de como o indivíduo é responsável por mudar o seu meio por meio de suas ações sociais. Legal? Ele vai explicar que nós agimos no meio motivados por 4 tipos ideais. Ações tradicionais, ações afetivas, ações racionais com relação a valores, ações racionais com relação a fins. Essas são as 4. Né? O que são as ações tradicionais? Toda ação que você exerce no meio, por força do hábito, da tradição. Eu sempre fiz assim, meu. Por que eu estou gravando essas aulas? Porque eu, Fred, estou agindo no meio social do jeito que eu estou agindo agora gravando essas aulas. Todo ano eu faço isso. Tá aí no canal. Os últimos 3 anos, todo ano eu pego as obras da UFPR e disponibilizo. Por quê? Porque sei lá, porque eu espero que você passe nessa prova aí. Então eu poderia ser professor por uma ação tradicional. Faz 16 anos que eu dou aula, meu. Vou parar agora por quê? Continua. Tá fazendo direitinho, não tem por que parar. Viu que é uma ação tradicional? Aquela motivada pelo hábito, pela rotina, pelo continuar fazendo aquilo que você um dia começou. A segunda vão ser as ações emotivas, quando o motor da sua ação é um sentimento, é uma emoção, certo? É passional. Por exemplo, eu poderia dizer que sou professor por uma ação emotiva se eu gosto de dar aula, se eu gosto de falar desses palhaços, se eu gosto de me encontrar em sala de aula e conversar sobre Aristóteles até Nietzsche. Isso me fascina, eu acho gostoso ter um espaço onde eu possa falar sobre isso, né? Não tem muitos interlocutores hoje em dia com que eu possa ficar falando de Weber. Tenta chegar na fila do McDonald's, bater no ombro de alguém e falar: com licença, o senhor já ouviu a palavra de Descartes? Você apanha. Então, se eu sou professor por uma ação afetiva, isso significa que eu sou motivado pelas minhas emoções. Esse seria o gatilho primordial para eu agir do jeito que eu ajo e não de outro jeito. Agora, pode ser que o gatilho motivador das minhas ações sociais não sejam nem a tradição, nem a emotividade, certo? Seja uma ação racional, seja uma coisa lógica. Eu pensei, cheguei à conclusão de que vale a pena. Se for uma ação racional, ela se divide em 2. Uma ação racional com relação a valores e uma ação racional com relação a fins.
Se for uma ação racional com relação a valores, vamos fingir que eu sou um professor que faz o que faz por uma questão racional ligada a valores. Sei lá, seria o caso de eu fazer o que faço porque acredito no futuro do Brasil e acredito que dar a minha contribuição, mesmo que seja uma gota no oceano, para desenvolver o pensamento crítico e social nos meus alunos possa ser a minha forma de contribuir de alguma maneira para um país melhor, entendeu? Seria a minha ação guiada pelos valores por trás dela. Afirmo que de todos os 4 é o único na qual eu não me encaixo. Ou pode ser que eu faça o que eu faça por uma ação racional com relação a fins. Eu dou aula por quê? Porque no dia 10 está o salário ali na minha conta. E isso é legal, porque eu tenho as contas para pagar, e tenho filho, tenho esposa, tenho casa, tenho carro. Preciso continuar mantendo isso financeiramente de alguma maneira. Então fazer o que eu faço é um jeito de extrair um dinheiro regular e mensal que me permite racionalmente dar conta das questões financeiras que me são apresentadas ao longo do meu cotidiano. Conseguiram entender? Se vocês pegaram esses conceitos gerais de Marx, Durkheim e Weber, a chance de você se dar bem na questão referente a eles vai ser muito grande, tá bom? Eu espero que você vá muitíssimo bem nessa prova, destrói mesmo, sempre se lembrando, essa prova não existe, não perca uma noite de sono, né, pensando aí, antecipando, ansiando, como será que vai ser essa prova e tal, cheio de ansiedades, inseguranças, incertezas, bobagem, cara. Essa prova não existe, só existe na tua cabeça, mano. Presta atenção, me mostra essa prova. Ela não é real. Ela só vai existir no domingo, dia 22, quando aquele calhamaço de folhas, aquela resma estiver na tua frente, e lá sim a prova vai ser real. Só lá, nenhum segundo antes. Então relaxa, fica tranquilo, estuda, descansa, e na prova você cuida da prova, nenhum segundo antes. Tá bem? Muito obrigado por tudo, meus queridos, um grande abraço e até a próxima.